Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje vamos falar sobre o caso Henri Borel, mas antes de entrarmos no conteúdo, eu quero convidar você que chegou até aqui esse vídeo a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E tem playlist sobre o caso Henri Borel aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Eu vou deixar um card aqui para vocês estarem maratonando todas as informações que estamos trazendo para vocês aqui sobre o caso. E teve depoimento de peritos aí, pessoal, semana passada. Vamos lá fazer um resumão aí de tudo que foi dito durante a audiência de instrução e julgamento que está aí para resolver o futuro do doutor Jairinho e de Monique Medeiros, acusados aí, né, da morte do pequeno Henri Borel. Vamos lá, pessoal. Foram ouvidos aí na segunda vara criminal o perito legista Leonardo Uber Tawil, que assinou o laudo da necrópsia, e o assistente técnico Sami El Jundi, contratado pelos advogados do ex-vereador Jairinho. O menino Henri Borel morreu em março de 2021, no apartamento em que vivia com o padrasto e com a mãe Monique Medeiros, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos lá trazer todo o resumão aqui para vocês, tá? É bastante coisa, mas vamos lá, pessoal. O perito legista Leonardo Tawil, que assinou o laudo de necrópsia de Henri, é o primeiro a ser ouvido. Ele falou que levou cerca de 40 minutos para examinar Henri e que não precisou coletar material para exames ou para tirar fotos do corpo, porque a causa da morte era evidente. Disse ainda que é incomum receber corpos de crianças com grau de lesões que Henri tinha. Em 19 anos, é muito incomum ter um caso com aquele grau de lesão em uma criança de 4 anos. Tawil falou que quando o abdômen do menino foi aberto, o sangue preenchia de 20 a 40% da cavidade abdominal. Vamos continuar lendo aqui, pessoal, todo o resumo, tá? Da audiência. Tawil disse ainda que se equivocou ao escrever no laudo que Henri tinha vindo do Hospital Lourenço Jorge e não do Barrador. Foi um lapso, porque a maioria dos corpos da 16ª Delegacia de Polícia ali da Barra da Tijuca vem de lá. O laudo de necrópsia de Henri Borel foi exibido durante a audiência, pessoal. O perito também afirmou em depoimento que constatou rigidez muscular generalizada no corpo de Henri. Continuando aqui, pessoal, Tawil afirmou que teve contato com o corpo de Henri apenas uma vez, entre 17h40 e 18h24, no dia 8 de março, e que fez os laudos complementares posteriormente. Negou que tenha sido omisso, mas admitiu: eu poderia ter sido mais detalhista neste laudo e não fui. Sobre as lesões na face do menino, o perito disse que incluiu a informação nos exames complementares. Um documento do Barrador diz que Henri chegou às 3h50 e que foram feitas manobras de ressuscitação e acessos venosos. A defesa de Jairinho questionou se parada cardiorrespiratória é sinônimo de morte e o perito disse que não. A defesa de Jairinho disse que o menino chegou vivo ao hospital e perguntou se o procedimento para a ressuscitação pode ter provocado lesões. O perito disse que não provocaria lesão hepática, que foi a causa da morte. Pode levar a lesões em órgãos internos, mas não pode levar a uma lesão hepática porque está muito próximo de um ligamento que leva ao fígado, ao peritônio, disse Tawil. Tawil disse que não fotografou o corpo de Henri. Não somos obrigados a fotografar necrópsias. Ele disse que tomou conhecimento das fotos quando lhe foi solicitado pelo delegado complementação do exame. Disse ainda que as fotos recebidas o ajudaram a descrever melhor as lesões de Henri nos laudos complementares. O senhor descreveu lesões que ainda não havia descrito? Perguntou o advogado. Melhor sim, respondeu o perito. Os advogados do ex-vereador exibiram uma radiografia tirada durante o atendimento de Henri no Hospital Barrador e perguntaram sobre uma contusão pulmonar descrita pelo perito no primeiro laudo, mas ele não quis comentar a imagem. Não gostaria de dar informações sobre o raio-x do tórax, disse Ail Tawil. Durante o depoimento de Tawil, o advogado Cláudio Daledoni, que defende Jairinho, e o assistente de acusação Cristiano Medina da Rocha, que representa Leniel Borel, se estranharam algumas vezes.
Eles bateram boca e policiais militares que faziam a segurança do plenário do segundo tribunal do júri foram chamados para separá-los. Quase chegaram a vias de fato, né? Segundo Tawil, Henri chegou com o aspecto de uma criança bem cuidada e não havia sinais de lesões crônicas, queimaduras de cigarro e outras lesões que indicassem maus tratos. Pouco antes das 15 horas, a defesa de Jairinho terminou de interrogar o perito. A defesa de Monique Medeiros começou então o seu interrogatório. O advogado perguntou sobre a causa da morte, hemorragia interna e laceração hepática por ação contundente. Ele quis saber o horário da ação contundente, baseado no laudo entre 23h30 e 3h30, disse aí o perito. O horário aí que houve a contusão, né, que matou Henri, tá, pessoal? O representante do Ministério Público, o promotor Fábio Vieira, perguntou se o perito teve informações de agressões de Jairinho a outras crianças. Tawil disse que soube de outros casos pela mídia. O promotor perguntou se a lesão hepática por ação contundente poderia ser causada por acidente doméstico. Baseado no exame de local e baseado na literatura, extremamente improvável, disse Tawil, né? Disse que seria extremamente improvável essa laceração hepática em um acidente doméstico, tá, pessoal? O perito também foi questionado se todo o cadáver está em PCR, em parada cardiorrespiratória. Algumas pessoas em PCR podem voltar à vida com manobras de ressuscitação, falou Tawil. Questionado pelo assistente de acusação sobre as lesões que causaram a morte de Henri, Tawil falou: as principais hipóteses são lesões, ações contundentes e não das manobras de ressuscitação. E completou: eu afirmo que o trauma abdominal foi de alta energia. Eu acho que incompatível com a queda da cama. Falou aí o Tawil, tá, pessoal? Vamos lá, continuar aqui. Defesa e acusação do caso Henri bateram boca e são contidos lá no Tribunal do Júri de novo, pessoal. A juíza Elizabeth Machado Louro inicia suas perguntas ao perito Tawil. A magistrada questiona qual o volume de sangue encontrado na cavidade abdominal do menino Henri. Tawil responde de 20% a 40% de volemia, disse ele, que corresponde ao volume de sangue do corpo e que seria oriundo da hemorragia hepática sofrida. O advogado do ex-vereador, Dr. Jairinho, Cláudio Daledoni, questiona o modo como a juíza Elizabeth Machado Louro está encaminhando suas perguntas. Eles discutem e a magistrada ameaça colocá-lo para fora do plenário, se ele insistir nas interrupções. Houve uma confusão entre a magistrada e o advogado de defesa do Dr. Jairinho, e ela ameaçou o advogado de tirá-lo do plenário se ele continuasse interrogando ela, né, questionando ela, enfim. A magistrada também perguntou ao perito se as 3 lesões que Henri tinha na cabeça podem ter sido causadas por uma queda. Tawil disse que é extremamente improvável. A juíza diz que também não visualiza a cena, só se a cabeça da criança fosse uma bola de vôlei e ficasse quicando. A juíza Elizabeth Machado Louro encerra seus questionamentos e termina a primeira parte da sessão, às 15h10 da tarde. Teve aí um intervalo para o almoço, pessoal. Vamos lá. O perito Samil El-Jundi começa falando sobre suas impressões do primeiro laudo de necrópsia no corpo de Henri. Ele diz que chamou sua atenção a pobreza de elementos descritivos do laudo, que deveria detalhar o que o perito oficial encontrou, o que não encontrou e os procedimentos que fez. Sami disse ainda que a perícia de Henri durou 44 minutos, em que uma perícia completa dura entre 1h30 e 2 horas. Ele faz ainda uma comparação de prontuário médico de Henri com o primeiro laudo da necrópsia. Sami afirma que o perito oficial fez uma complementação indireta do laudo a partir de fotos e não a partir de anotações que poderia ter sido feita durante a análise. A necrópsia já foi alvo de questionamentos na audiência de fevereiro de 2022, né, pessoal? Teve uma audiência, então esse ponto já havia sido aí questionado na audiência anterior, né? A defesa de Dr. Jairinho pede para que o perito Samil El-Jundi leia o primeiro laudo feito em Henri. O assistente técnico da defesa diz que há uma incoerência nos documentos porque fala em abdômen plano, quando no prontuário médico diz que o abdômen da criança estava distendido.
Vamos lá, né, pessoal? Não se faz equimose em cadáver, só em vivo. É preciso sangue circulando, respondeu aí o perito, né? A defesa de Jairinho questiona se a presença de equimose é sinal de que Henri estava vivo quando sofreu as mesmas. O perito concorda e diz que tem que haver circulação sanguínea para provocar equimoses. Dr. Jairinho acompanha a sessão por videoconferência. Estou fazendo um apanhado de toda a audiência, tá, pessoal? Para vocês estarem se inteirando do que ocorreu, os últimos acontecimentos, porque dia 13 tem depoimento do doutor Jairinho, tem nova audiência de instrução e julgamento, pessoal. Então, vamos estar aí fechando todas as informações que temos para aguardarmos segunda-feira aí a audiência de doutor Jairinho. Tem muita coisa, né, para acontecer nesse caso, né, pessoal? Ainda analisando o laudo, Sani fala sobre o termo trismo, usado por uma das médicas no prontuário de Henri. Ele diz que muitas coisas causam trismo, inclusive traumatismo craniano e deficiência de cálcio, em que o termo é diferente de rigidez cadavérica. A defesa questiona se Glasgow é aplicada em pessoas que vão doar órgão, e o perito afirma que ela nem é aplicada em pessoas mortas, que se mediram o Glasgow em Henri é porque considerava que ele estava vivo, ainda em baixa consciência. Glasgow quer dizer, é chamado de o que mede o nível de coma da pessoa, tá, pessoal? Então, eles chamam de Glasgow. Eu esqueci o nome agora, mas é chamado de... Oh, meu pai, eu esqueci o nome, mas é para medir como é que está o nível de consciência da pessoa, como é que está, se ela está em coma, se ela não está em coma, essa situação, basicamente isso, tá? Eu não sou da área da saúde, então, mas eu sei que é para verificar o nível de consciência da pessoa, tá? Outro termo analisado pela defesa de Jairinho, a escala, pessoal, pronto, chegou aqui, a escala de Glasgow, que mede o nível de coma de uma pessoa. O nível de Henri era 3, o mais baixo, e que demonstra que ele não abria os olhos, não respondia verbalmente e nem se mexia. Porque eu estou subindo aos pouquinhos para poder ler para vocês, pessoal, agora que eu vi isso aí, a escala de Glasgow, tá? Sami destaca ainda que o pulmão de Henri estava colapsado. As causas sobre isso são especuladas, mas esse item não consta na necrópsia oficial do IML. O perito contratado pela defesa de Jairinho, Sami El-Jundi, analisa a necrópsia e o prontuário médico de Henri do plenário do 2º Tribunal do Júri, pessoal. Estamos aqui fazendo esse apanhado, né? A defesa de doutor Jairinho questiona a lesão na cabeça de Henri. O perito Sami até considera que a lesão pode ter sido causada por uma queda da cama, mas salienta que a pancada não seria na altura que foi a de Henri. Momento angular diferente, disse aí o Al-Jandi, né, pessoal? Em reconstituição feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a hipótese da morte causada por queda da cama foi completamente descartada. Advogados de doutor Jairinho contam que as lesões teriam sido provocadas durante as manobras de ressuscitação em Henri no hospital e chegaram à conclusão de que, das 23 lesões encontradas no corpo, 8 teriam sido feitas no Barradó, que atendeu o menino. Então, a defesa do doutor Jairinho tenta questionar as lesões no corpo de Henri, dizendo que elas foram fruto da tentativa de salvar a vida dele na chegada lá ao Hospital Barradó, né, pessoal? O advogado pergunta se a pressão provocada pela massagem cardíaca feita em Henri pode ser chamada de ação contundente. Sami El-Jundi, assistente técnico da defesa de Jairinho, já fala por mais de 3 horas sobre o laudo de necrópsia do prontuário médico de Henri. A gente continua aqui. Samuel El-Jundi diz que agressões provocadas por chutes ou socos deixam grandes marcas de equimoses. O perito contratado pela defesa do ex-vereador, doutor Jairinho, continua sendo interrogado pelos advogados dele. Eles agora se debruçam sobre uma lesão no corpo de Henri no retroperitônio, que é o espaço da cavidade abdominal recoberto pelo peritônio. Samuel El-Jundi afirma que se ela não for uma lesão posterior causada por uma outra força, pode ter sido gerada durante a massagem de ressuscitação feita na criança. Nova confusão no plenário. O assistente técnico reclama que um dos advogados de doutor Jairinho estaria fazendo perguntas e dando risadas.
aqui não é palco de lamentações. Deixa esse jovem advogado trabalhar, retrucou o advogado ao ser aí questionado pelo perito, né, dizendo que ele estava fazendo perguntas e rindo, né? O advogado retrucou que não era piada e a juíza devolveu. O senhor perguntou se tem fígado do lado esquerdo. Isso para mim é piada. Está falando em meio morto, meio grávido. Não tem graça, disse ela. A juíza repreende em tom usado pelo advogado Renan Pacheco Canto. Para além da questão que tem pessoas aqui que se incomodam, qualquer piada que o senhor fizer a essa hora não vai provocar riso. A gente está muito cansado, disse a Elizabeth Machado Louro. A advogada Flávia Frois, também integrante da defesa de Jairinho, intervém para acalmar os ânimos e diz que a questão era de ordem porque já foi mencionada em outra audiência. A juíza Elizabeth Machado Louro deixa o plenário por alguns minutos, o que provoca a indignação da defesa de Jairinho. O advogado Cláudio Daledoni fala em desrespeito e que quer uma representação sobre esse desrespeito. Está bastante nervoso o doutor Daledoni durante essa audiência, né, pessoal? A juíza também, né? Vamos falar a verdade. Estão todos muito nervosos aí durante essa audiência, pelo que percebemos. Ele pede que a situação conste nos autos. De tomar queixa e ao voltar ao plenário, a magistrada faz o mesmo e diz que a situação é fruto de provocações reiteradas e ameaças recorrentes no que concerne à sua imparcialidade. Samiel Jundi concorda. O perito concorda e o advogado pergunta se as 23 lesões seriam de ações contundentes. Na volta do interrogatório, o advogado Renan Pacheco fala em fazer reprodução simulada de reanimação de Henri. A teoria de que Henri teria caído da cama volta a ganhar força no interrogatório da defesa de Jairinho. O perito Samiel Jundi diz que o trauma na cabeça de Henri poderia ser produzido se ele tivesse caído da cama, não da mesma altura, mas de um plano maior. Os eventos narrados pela mãe e pelo padrasto são completamente compatíveis com o que narrados, e foram encontrados lá no hospital, declara o perito Samiel Jundi. Ele também afirma que não encontrou nenhum sinal de tortura, lesão prévia ou maus tratos. A defesa de Monique Medeiros passa a palavra para o Ministério Público e não faz perguntas para o assistente técnico de defesa do Dr. Jairinho. O promotor Fábio Vieira começa o interrogatório do perito Samir El Jundi. Sami diz que não estava lá, mas que seguia pelos prontuários e que acredita que Henri estava sim em PCR, ou seja, em parada cardiorrespiratória. O promotor Fábio Vieira questiona se o perito contratado acredita que Henri chegou em parada, né? E o Samiel Jundi diz que sim, né, pessoal? Fábio Vieira questiona se os pontos em que se baseia a análise do perito são de que Henri morreu vítima de erro médico no Barradó e foi negligenciado em sua perícia. Samiel Jundi concorda com as afirmações. Sami diz que não se ateve, pessoal. Sami El Jundi diz que não se ateve apenas ao caso de Henri Borel. O promotor Fábio Vieira questiona ainda se o perito analisou o caso Henri Borel sob a luz de outros casos em que o ex-vereador Dr. Jairinho é acusado de torturar e lesionar outras crianças, né, pessoal? Sami diz que só pode falar sobre a hora da morte constatada. Por fim, Fábio Vieira pergunta sobre a hora da morte constatada e a hora ocorrida, né? E ele responde que só pode falar da hora da morte constatada. O promotor Fábio Vieira questiona ainda se o perito Sami tem licença para prestar assistência técnica em outro estado. Sami responde que este questionamento já foi feito no caso Matsunaga e já foi superado. O promotor Fábio Vieira faz rápida interrogação e passa a palavra para a assistência da promotoria. A promotora Bianca Chagas questiona se, pela teoria do perito, Henri teria caído feito um galo na cabeça sem quebrar nenhum osso, mas teria tido uma laceração hepática provocada pela manipulação dos médicos profissionais. E ele concorda. A promotora pergunta o quão raro é sofrer laceração hepática ao receber massagem de reanimação. Samiel Jundi responde que varia entre 1 a 4%. O perito Samiel Jundi segue sendo interrogado durante 6 horas, pessoal. A promotora questiona como o perito sabe de onde veio a laceração hepática de Henri, mas não sabe de onde veio a hemorragia na cabeça do menino. Ou seja, ela perguntou como é que ele sabia de onde vinha a laceração, mas não sabia de onde vinha a hemorragia
no crânio e na cabeça do menino Henri. Samuel Jundir responde que isso foi possível por causa dos prontuários médicos do Barradó. A promotora pergunta como o perito Sami concluiu a causa da morte sem ver o corpo e sendo ela promovida por uma ação diferente da descrita por ele no caso da morte produzida no hospital. O assistente de acusação Cristiano Medina da Rocha começa também a interrogar o perito Samir El Jundim. Cristiano Medina da Rocha pergunta se, com Jairinho tendo formação médica, não seria prudente ele começar uma suposta reanimação em Henri e pedir para Monique ligar para o SAMU. Essa foi a pergunta, né, pessoal? Samir responde que a melhor decisão é aquela que se pode tomar na hora. A assistente de acusação pergunta se algumas lesões externas poderiam ser oriundas de agressões em Henri. O perito responde que as lesões são violáceas, que têm 2 a 5 dias de idade, né? Mas o que o perito desconsiderou esse dado levando em conta que eles foram produzidos na reanimação. Se eles tivessem de 2 a 5 dias, não foram causados na noite em que Henri morreu. Não existe possibilidade de lesões internas terem sido causadas por uma agressão sem o correspondente externo, disse, né, o Samuel Jundir. Termina aí o interrogatório do perito, pessoal. A defesa de doutor Jairinho requer nova oitiva das médicas que atenderam Henri, envio de uma radiografia da criança e oitiva do médico radiologista que atendeu. O Ministério Público se coloca contrário, visto que todos os laudos e oitivas já foram anexados ao processo e já foram feitos. E a juíza Elizabeth Machado Louro encerra aí a audiência. Isso foi, pessoal, aí fizemos um resumão aí desse dia, né, de interrogatório, audiência de instrução e julgamento, onde peritos ouviram tanto o perito que assinou aí o laudo oficial da morte do pequeno Henri, quanto o perito contratado aí por doutor Jair. E você, o que pensa a respeito desse assunto? Deixe seu comentário é muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Deixe também o seu like ele é extremamente importante para que o YouTube reconheça que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para mais e mais pessoas tão especiais quanto vocês. E siga-nos nas redes sociais. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Muito obrigado e justiça para Henri Borel.